Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 30 de abril de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Motorista deve ser indenizado por demora na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. TJMG participa do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual na Bahia. Justiça determina que plataforma libere usuário de voltar a ter acesso ao WhatsApp. E ainda, Supremo decide pela desapropriação de terras alvo de incêndio ou desmatamento ilegal. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Presidente do TJMG profere palestra em Encontro Nacional de Tecnologia, que é realizado em Salvador, na Bahia. As informações com Sandra Pedrosa. O ENASTIC, Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual, que é realizado em Salvador, contou com a palestra do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior. Ele participou do painel que abordou o tema Desafios da Gestão com a Inteligência Artificial, acessível e onipresente. O presidente do TJMG falou sobre como as mudanças tecnológicas, em especial no Poder Judiciário, impactam na rotina de magistrados e equipes. O magistrado ainda ressaltou a importância da colaboração entre os tribunais para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. O encontro tem como objetivo a reflexão a respeito de temáticas relevantes para a implementação de metodologias de trabalho inovadoras no Poder Judiciário, além de debater pautas relacionadas às principais ferramentas tecnológicas capazes de acelerar a transformação digital dos tribunais estaduais. O evento, que está na 12ª edição, termina nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça da Bahia. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Motorista deve ser indenizado por demora na renovação de CNH. A repórter Isabela Melano traz os detalhes dessa decisão da Justiça Mineira. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Montes Claros, que condenou o Detran Minas Gerais, Departamento de Trânsito do Estado, a indenizar um motorista pela demora na renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Foram 5 anos de atraso e a indenização vai ser de R$ 4.000 por danos morais. O condutor sustentou que o documento foi emitido em Eunápolis, na Bahia, em 1993. Ele transferiu o prontuário para Montes Claros em 2003 e renovou a carteira em 2008. Entretanto, no momento da renovação, já em 2013, o órgão competente se negou a concluir o processo em razão de uma suposta irregularidade apontada pelo Detran da Bahia, referente a uma duplicidade de prontuários. O motorista argumentou que o órgão de trânsito reconheceu o erro, mas a situação só foi regularizada em 2018. Nesse período de 5 anos, o profissional ficou impossibilitado de dirigir, o que o levou a perder o emprego. Ele trabalhava como supervisor de vigilantes, função que exigia deslocamento constante. O Detran informou que o atraso da renovação foi em virtude de erro sistêmico. O juiz Evandro Canguçu Melo, da 5ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, considerou configurado o dano moral por falha do poder público de manter atualizadas as corretas informações presentes nos sistemas, que deveriam ter abrangência nacional. Mas o magistrado negou o pedido de danos materiais, porque não havia provas seguras de que a demissão do motorista tenha se dado por culpa exclusiva da irregularidade no Detran. O condutor ajuizou o recurso, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e insistindo no ressarcimento de danos materiais por ter custos com contratação de advogado. A relatora, desembargadora Juliana Campos Horta, manteve a sentença e o dano moral. Em relação aos danos materiais, a relatora adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a contratação de advogados para a defesa judicial de interesses da parte não enseja por si só dano material passível de indenização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano.
A Comissão de Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou por unanimidade a proposta de emenda regimental referente às composições do Conselho de Supervisão e Gestão e da Turma de Uniformização de Jurisprudência, ambos dos juizados especiais. O projeto visa incluir o juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG na composição do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Propõe ainda que o presidente da Corte Mineira e superintendente dos juizados especiais tenha competência para definir o quantitativo de membros da turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, conforme considerar mais adequado à realidade do Estado de Minas Gerais. O presidente da Comissão de Regimento Interno, primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, ressaltou que a medida é essencial para fortalecer a prestação jurisdicional e atender melhor a sociedade mineira. A seguir, STF decide que honorários advocatícios têm preferência em relação a crédito tributário. E ainda, TJMG determina que plataforma libere o usuário de voltar a ter acesso ao WhatsApp. Voltamos em instantes. TJMG determina que plataforma libere o usuário de voltar a ter acesso ao WhatsApp. As informações com Cristina Mara. O Facebook foi condenado a reconectar imediatamente um advogado ao WhatsApp. O profissional ajuizou a ação contra a empresa, pleiteando a tutela de urgência para a imediata reconexão à ferramenta. Ele alegou ter sido desligado da plataforma sem qualquer justificativa, o que prejudicou a atividade profissional dele. A decisão é da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Facebook negou ter responsabilidade pelo problema, alegando a inexistência de relação com o aplicativo WhatsApp. O juiz que analisou o pedido avaliou que não poderia conceder a medida ao advogado por entender que a decisão exigia a apresentação de provas adicionais. Para o magistrado, a perda do acesso à aplicação e a interrupção do serviço de troca de mensagens não comprometia a atividade do profissional. O advogado impetrou agravo de instrumento ao tribunal. O relator, desembargador José Américo Martins da Costa, modificou a decisão, ponderando que a jurisprudência tem reconhecido que o bloqueio de contas profissionais sem justificativa plausível e sem a observância do contraditório é abusivo e requer a concessão de tutela de urgência. Além disso, o magistrado explicou que uma medida como essa pode causar danos irreversíveis à imagem do profissional perante os clientes. Os desembargadores Joemilson Lopes e Maria Lúcia Cabral Caruso votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. STF decide que honorários advocatícios têm preferência em relação a crédito tributário. Os detalhes com Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de norma do Código de Processo Civil que prevê que o pagamento de honorários advocatícios tem preferência em relação a créditos tributários, com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. A decisão majoritária foi tomada na sessão virtual no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. O dispositivo em discussão é o artigo 85, parágrafo 14 do CPC, que trata os honorários advocatícios como um direito do advogado e tem natureza alimentar. No caso em questão, a primeira instância, em execução de sentença, negou o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais relacionados a uma penhora em favor da Fazenda Pública. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão ao considerar institucional a regra do CPC e afastar a possibilidade de atribuir preferência aos honorários em relação ao crédito tributário.
Segundo o TRF4, o Código, por ser uma lei ordinária, não poderia tratar de matéria tributária, reservada à lei complementar, e o Código Tributário Nacional, por sua vez, dá preferência ao crédito tributário sobre qualquer outro, exceto créditos trabalhistas e de acidente de trabalho. Para o relator ministro Dias Toffoli, o legislador ordinário apenas aplicou ao contexto do processo civil uma norma pré-estabelecida. Toffoli lembrou ainda que muitas vezes os honorários são a única fonte de renda dos advogados e, nesse sentido, se equiparam aos créditos trabalhistas. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. STF determina que União desaproprie terras alvo de incêndio ou desmatamento ilegal. O repórter Eduardo Kovaleski é quem tem as informações. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira que a União desaproprie terras que tenham sido alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal. A medida deverá ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário na devastação do meio ambiente. Além da desapropriação, a decisão obriga o governo federal e os estados a impedirem a regularização de áreas com histórico de crimes ambientais. Os proprietários responsáveis por queimadas ou desmate ilegal também poderão ser processados para pagar indenizações. As medidas foram anunciadas no julgamento da ADPF 743, ação que trata da proteção do Pantanal e da Amazônia. O ministro Dino estabeleceu prazos curtos para que órgãos governamentais apresentem informações sobre o combate aos incêndios florestais. A União terá 15 dias para explicar por que parte dos recursos destinados à fiscalização ambiental não foi usada em 2024. 6 estados do Norte e do Nordeste precisam detalhar em 10 dias as ações de prevenção a queimadas realizadas este ano. Outra determinação importante permite que os estados continuem emitindo autorizações para corte de vegetação, desde que os dados sejam integrados ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Sinaflor. A decisão busca equilibrar a autonomia estadual com a fiscalização nacional. O Ministério do Planejamento terá 10 dias para explicar como evitar cortes no orçamento de combate a incêndios. A Polícia Federal também foi cobrada a apresentar em 10 dias um plano detalhado de atuação contra crimes ambientais. A Advocacia Geral da União e o BNDES receberam 15 dias para informar sobre o andamento de projeto que fortalece a fiscalização na Amazônia. Os dados mostravam que a proposta estava em fase final de análise no banco. As medidas buscam coibir a destruição de biomas importantes como a Amazônia e o Pantanal. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, e às 6 da noite, logo em seguida, Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde para você.